Olá, crianças, bom dia! Vamos agora finalizar o nosso quarto livro, o nosso quarto paradidático, certo? E como vocês já leram todo o livro, nós já lemos todo o livro, né? Vimos que os brinquedos do tio Humberto para o Mário teve mais sentido do que os brinquedos que ele ganhou, não foi? Porque o tio dele fez com que ele entendesse isso, né? Que os brinquedos, como ele chamava os brinquedos eletrônicos, ele falou para ele que quando o brinquedo eletrônico é ligado, ele faz todas as funções só. E Mário se convenceu disso, é isso? Por isso que as crianças usavam o brinquedo e depois ficava entediado. Por quê? Porque ele não fazia nenhum manuseio no carro, nos brinquedos, e o brinquedo fazia só, não é? Então, o tio Humberto fez com que ele entendesse isso, foi? Então, nós lemos todo o livro, vimos toda a história, não é? E hoje nós vamos falar e vamos ler sobre os autor e o ilustrador, não é? Que fica no final da página. Todos os livros têm esse finalzinho, falando um pouco do autor e do ilustrador, certo? E esse não poderia passar em branco também, né? Porque como a tia apresentou ali para vocês, vimos a capa, o ilustrador, o autor e a autora, ou a editora, né? Então, do mesmo jeito que a tia fez com todos os livros, eu tinha que fazer com esse, não é? Apesar de ter sido bem mais interessante, porque falava de quê? Dos brinquedos do tio Humberto, que era muito diferente dos brinquedos de hoje, não é? Um brinquedo onde a criança compra e ele faz todas as funções só, não é? Pronto, então vamos falar sobre o Eduardo Oliveira. Quem foi o Eduardo Oliveira? O que ele fez? Qual a participação dele no livro? Ele escreveu o livro, não foi? E nós vamos ver de onde ele tirou tanta inspiração para poder fazer esse livro, tá bom? Então, faço parte da última geração de garotos que cresceu sem internet, celulares e computadores. Minha infância era bem simples, brincar, estudar e ler uma porção de livros infantis. Mal podia imaginar naquela época que um dia tudo aquilo iria se tornar o impossível para que eu pudesse criar minhas próprias histórias, né? Então, é uma grande diferença, assim como nós estudamos escola ao longo do tempo, não foi? Nós vimos toda a diferença de antes e depois. E não poderia ser diferente aqui também no paradidático de vocês, tá bom? Que ele fala sobre os brinquedos, não é? De hoje e fala dos brinquedos de antes, quando na infância dele, certo? Vamos continuar. Há um antigo provérbio chinês que diz: o homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Então, posso dizer que ao ter a oportunidade de escrever esse livro, sinto-me como um garoto de 10 anos, vivendo novamente uma das melhores épocas da vida. Então, como foi a infância dele? A infância dele era bem simples como de outros garotos, né? O que era que ele fazia? Ele brincava, ele estudava e lia a porção de livro de historinhas. Mal podia imaginar que naquela época, um dia tudo aquilo iria se tornar o combustível para que ele pudesse criar suas próprias histórias. Então, que bom que ele vivenciou todo esse momento que ele conta que o Mário estava vivendo, né? E é uma grande realidade, certo? Tudo que ele falou é uma grande realidade.
realidade. A partir do momento que ele diz que as crianças de hoje só têm brinquedos eletrônicos, ele não mente, porque cada vez mais nós vamos presenciar coisas com progresso bem avançado, né? E não seria diferente também na parte dos brinquedos, como nós falamos das escolas e outras coisas, né? De ontem e de hoje. Fizemos a comparação. E do mesmo jeito, fizemos a comparação também nos brinquedos do Timberto, certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre o ilustrador, o grande homem que fez o quê? Fez as ilustrações, né, de todo esse livro, que não está muito feia, certo? Não está nem um pouco feia, não é? Olha aí, falando do Mário, de todos os brinquedos, muito colorido, muito legal, né? Então foi esse gênio que fez tudo isso. Desde criança, os gibis, os jogos eletrônicos e a animação despertavam meu interesse. Tanto da minha brincadeira preferida, que era muito desenhar. Apesar de cursar e trabalhar na área de design, foi a ilustração que me encontrei, pois aliei trabalho e prazer. E é essa alegria que me fortalece todos os dias hoje. A ilustração faz parte da minha vida e sinto-me realizada em poder usar minha criatividade e imaginação. Pronto. Então, essa história também do ilustrador também é muito interessante, não é? Ele também comparou os jogos eletrônicos, né? E também nós vimos o que despertou nele, não foi? Então, essa história de hoje não foi a história do livro, mas foi a história dos gênios que escreveram e ilustraram esse livro tão maravilhoso e tão atrativo de história, né? Pronto. Então vocês viram que Mário, ele deixou de vivenciar os brinquedos de hoje para poder passar a gostar dos brinquedos que o tio deu para ele. Foi? Então foi uma história muito legal. Fiquei muito feliz de poder trabalhar esse livro também com vocês, não é? E esperamos que no próximo ano também tenha livros tão interessantes, com histórias tão legais quanto as desse ano. Foi? Vocês gostaram? Pronto, então a tia agora nós vamos fazer um resumo sobre cada autor e ilustrador que vocês viram durante todo esse ano, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!